Olá pessoal, mais um vídeo da playlist de funções, o quarto. E acho que é o último, depois eu vou trocar a playlist. E aí, vamos para mais um exemplo de funções, tá? Que é o conteúdo mais importante desse curso, disparado, de todos os vídeos que eu vou lançar. Se tu não assistiu os outros vídeos da playlist, recomendo, tá? São 4 vídeos. Eu sou o professor André Del Mestre do IFSU Campus Charqueadas, esse é o curso de programação em C. Vamos lá então para o exemplo número 2. Bueno, quando eu trabalho presencialmente com os meus alunos, eu utilizo listas de exercícios, eles resolvem as listas para se preparar para as provas. Mas todos os enunciados eles têm um padrão, tá? Onde eu procuro trabalhar esses 3 passos aí. E o desenvolvimento de funções, tanto nos exercícios quanto na prova, ele vai procurar trabalhar esses 3 passos, que é 1. Definir o cabeçalho da função. 2. Descrever a lógica. E 3. Demonstrar a utilização, o uso. O que tu vem sabendo da cadeira de lógica é saber escrever a lógica. Fazer o cabeçalho e mostrar o uso é a novidade. Tá? Bueno, então considere esse seguinte enunciado como exemplo. Tá? Somatório de 2 números em um intervalo. Esse é o nome do exercício. Escreva uma função destaque com 2 parâmetros. Eu vou dizer que parâmetro é esse. Um número inteiro para o início do intervalo e um número inteiro para o fim do intervalo. A função deve retornar. O retorno, essa palavra-chave, tem que chamar a atenção. A soma de todos os números dentro do intervalo dado. E aí, se esse enunciado não foi claro o suficiente para ti, tem os exemplos. Eu procuro sempre dar os exemplos. O somatório entre os números dos números entre 1 e 5 é 15. Se somar 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, tu vai ver que dá 15. O somatório dos números entre 7 e 9 é 24. Tá? Bem, então é sempre em 3 passos a minha recomendação nesse início. Tá? Passo número 1, o cabeçalho, que é, eu não vou te dizer como é que é o cabeçalho da função, tu vai ter que definir. Então está escrito, função que tem 2 parâmetros, um número inteiro para o início e um número inteiro para o fim. Então, um parâmetro int chamado início e um parâmetro int chamado fim. A função deve retornar a soma de todos os números dentro do intervalo. Então, retorna um somatório de ints, vai retornar o inteiro. Vai retornar o inteiro. Podia estar escrito ali, mas não está. Mas tu tem que entender que é o inteiro. Se fosse uma divisão, aí tu poderia trocar para float. Mas como é um somatório, retorna o inteiro. Bom, aí repara que eu chamei a função de soma intervalo para casar com o enunciado. Então tudo aqui tem significado. Soma intervalo, início e fim. Não inventei. Não vou chamar a função de f, int x e int y, que aí fica complicado. Tá? Quem define isso aqui é tu. Bom, aí eu vou descrever a lógica, tu já veio sabendo lógica, não vou falar sobre isso agora. E o que eu quero que apareça aqui é o return do resultado, tá? Tu vai descrever toda a lógica que tu já conhece, que tu já aprendeu, return e o somatório. Esse é o passo 2, que tu já vem sabendo. E o passo 3, geralmente a gente demonstra o uso da função no main, né? Então a gente escreveu uma função nova e mostra que tu sabe usar a função que tu escreveu. Tu vai demonstrar isso na função main. Bom, aí tem um exemplinho. Vamos pro código. Beleza? Bom, aqui no código eu estou com o código, mesmo código do slide aqui escrito, tá? A função soma intervalo, isso aqui eu já expliquei porque que é assim, vem denunciado de um exercício que tem na lista ou que tem nas provas, tá todo o material no meu site do GitHub, tu pode olhar. Bueno, sobre a lógica, tá? Aqui o que importa mesmo é esse for, que faz o somatório do início até o fim, incluindo o início e o fim. Essa parte aqui eu vou explicar depois. Vamos executar esse código aqui. Vai chamar
no main. Vai chamar minha função soma intervalo entre 1 e 5 e o resultado disso vai ficar no res. Vai imprimir o res. Na linha 21 é o mesmo print, somatório dos números entre 7 e 9 é por 101 inteiro. E aqui, ao invés de armazenar o retorno da função soma intervalo de uma variável, eu utilizei de forma mais direta. Eu gosto de escrever assim. Eu sei que dessa função vai retornar um inteiro. Ao invés de guardar numa variável e imprimir a variável, eu simplesmente mandei printar direto o resultado. É claro que o valor 24 que vai sair daqui, se eu quiser usar mais para frente, os 24, eu não vou ter. Eu vou ter o 15, que é o que eu tenho armazenado aqui. Mas, só para mostrar para vocês que é possível também escrever o código nesse estilo. Tá? Bom, vamos lá. Vou limpar aqui. Vou compilar, makeprog, para compilar. ./prog. Bom, 2 prints que vai fazer. O somatório entre 1 e 5 é 15. O somatório entre 7 e 9 é 24. Essas duas linhas, tá? Então, mostrou aí que demonstração que eu sei utilizar corretamente a função soma intervalo. Bom, eu vou comentar aqui essa partezinha. Eu escolhi essa função como demonstração do exemplo 2 por causa do seguinte. A ideia toda de funções é que você resolva um problema uma vez só e nunca mais use. Tá? Por exemplo, lá em lógica, quantas vezes tu já resolveu aquele problema do número dos primos? Cara, eu já perdi as contas. Quantas vezes já resolvi esse problema? Algoritmo conhecido. Eventualmente, tu usa ele. Par ímpar, uma série de algoritmos que tu já usou 500 vezes. Não precisa estar toda hora para pensar como é que faz aquilo mesmo. Cara, se tu tem uma função pronta, tu só chama a função e deu, tá resolvido o problema. Só tem que saber chamar a função. Essa é a beleza da coisa. Bom, acontece que se soma intervalo entre 1 e 5 dá 15. Acontece se por um acaso eu chamar 5 e 1, porque a função está esperando 2 inteiros, não existe ordem. Só porque eu marquei aqui em cima que é início e fim, na hora de usar a função soma intervalo eu posso chamar 5 e 1, por exemplo. O início em 5 e o fim em 1. Bom, eu vou ter que fazer alguma coisa em relação a isso. Então eu vou executar esse código, comentar dessa parte aqui, para vocês entenderem meu ponto. Salvei. Bom, o somatório entre os números 1 e 5 é 0. O que é 0? Tem esse forzinho aqui. Agora vou falar um pouco de lógica, tá? Não é o contexto dessa disciplina, mas é importante tá relacionado. O início veio 5. 5. Enquanto 5 é menor ou igual a 1, vai fazer o somatório. Se, né, aqui é C. Se 5 for menor ou igual a 1, isso aqui dá falso. E aí não vai fazer nenhuma soma. Como soma foi inicializado com 0, vai retornar soma. E aí, por isso que eu tenho esse if aqui. Apenas para o caso onde o início é maior que o fim. Ridículo, né? Mas esse if serve para tratar a exceção. Então, se por um acaso na hora de usar a função tu trocou aqui os valores de ordem, problemas com triângulo, isso também pode acontecer. Vou fazer lá a função para ver se 2 números são um triângulo, se 3 números formam um triângulo, se é um triângulo retângulo, se é um triângulo. A ordem de como os parâmetros são passados importa. Então eu tenho que pensar nisso, por isso que tem esse detalhezinho aqui, que é só para trocar o início e o fim de lugar, tá? Então, esse if aqui vai fazer com que um algoritmo de troca normal vai fazer com que o início
seja o número menor, vai forçar, e o fim seja o número maior, certo? Bom, salvar. Aí mesmo chamando 5 e 1 de forma inversa, tu já viu que não funciona? Como tem esse ifzinho aqui dentro. Somatório de 1 e 15 dá 15. Não importa se eu chamei 5 e 1 ou 1 e 5. Somatório do intervalo entre 1 e 5 sempre dá 1. Certo? 15. Sempre dá 15. 15. Então, claro, essa sequência aí de funções não olha muito para a lógica, mas eu senti necessidade de explicar isso aqui, para poder explicar a questão dos parâmetros, certo? Bom, é isso. Se tu gostou do vídeo, compartilha, curte, comenta com dúvidas. Essa playlist eu acho que acaba por aqui. Muito obrigado. E vamos para a próxima.